Shalom a todos amados irmãos e aldins, a paz de Al e de Alcha para todos. Também aqueles que não são Ialdim, aqui por abertura, vão assistir ou estão assistindo, neste momento, este vídeo. Verdade ou narrativa? É o nosso canal. Dê seu like, inscreva-se no canal e passe essa mensagem para outro. Estamos, na verdade, difundindo a palavra verdadeira. Não a Bíblia, mas a palavra verdadeira. Porque a Bíblia ela está cheia de escritos que, na verdade, não foram autorizados pelo Criador. Foram os meros pensamentos dos homens, dos compiladores, que escreveram conforme suas vontades naquela época, seus desejos. E depois de a gente estudar bastante sobre isso, nós chegamos à conclusão que a maioria dos compiladores, eles tinham conexo, ou tinham raízes muçulmanas. Então isso fez com que a escrita deles puxasse para os muçulmanos, a doutrina deles, lá da Mesopotâmia. E com isso veio muitas heresias, muitas coisas que não são verdadeiros, não são verdades, né? Eles trouxeram histórias da época deles, lá da Mesopotâmia, né? Histórias romanas, histórias asiáticas, enfim, né? Eles trouxeram as histórias dele, colocaram na Bíblia, atribuindo ao Criador e ao Filho do Criador, e aos apóstolos, e aos patriarcas, né, aos profetas. Eles atribuíram as falas a essas pessoas como que se fossem verdade, mas não são verdadeiros. Eu sempre, desde o primeiro vídeo que eu venho dizendo, né, que é 20% de verdade que está dentro do livro chamado Bíblia. Então, aquele contexto todinho que existe na Bíblia, 66 livros, eles não são verdadeiros na sua essência. Dentro desses livros, existem verdades? Sim, tem fragmentos das Escrituras, que são os fragmentos encontrados na Mesopotâmia, que são verdadeiros. Mas não são todas as escritas verdadeiras. Veja que o nome são apenas fragmentos e não uma escritura completa encontrada no Mar Morto. Portanto, eles inventaram, criaram, trouxeram as histórias deles e misturaram com a verdade. Misturaram com os fragmentos, os escritos dos fragmentos. E enganaram, e vem enganando as nações. Mas isso não é uma atitude normal do ser humano. Existe, além disso, o espiritual. Ou seja, Satanás e seus anjos, seus demônios, eles agindo na mente dessas pessoas e colocando as coisas e atribuindo a Ial e a Yalcha as coisas que eles não fizeram, não falaram, não participaram, não autorizaram. E enganou a muitos. Por quê? Porque está escrito que o príncipe deste mundo enganará a muitos, e se possível até os escolhidos. Mas quem são os escolhidos? São os evangélicos? São os protestantes? São os padres? São os bispos? São os ateístas? São os muçulmanos? Quem são os escolhidos? Então, para sua informação, irmãos amados, os escolhidos são os Ialdins, que não está escrito porque eles não escreveram isso. Esconderam, omitiram esta verdade e atribuíram a outras pessoas, a outros segmentos religiosos. Portanto, essa é a hora da verdade, né? E de forma alguma o diabo, Satanás, queria que isso viesse à tona. Tanto é que vocês observem, esse canal não cresce. Sabe por que não cresce? Não é porque o que eu falo não é verdade. É porque Satanás não aceita a verdade. Então ele trava.
ele faz com que os próprios irmãos não divulguem. Eu estou falando dos irmãos Yaldim que assistem, que escuta essa mensagem. Satanás, ele trabalha na mente das pessoas e faz com que as pessoas não divulguem essas verdades que nós estamos falando, né, há vários meses. Entendeu? Por isso que esse canal não cresce. Ele não cresce por isso, porque existe a batalha espiritual. E os próprios Yaldins, muitos não entendem essa batalha. Então assiste, fica para si próprio, não passa para outro, não envia para outros e fica ali, entendeu? Só a ele que está escutando, está assistindo. Entendeu, irmãos? Porque se eu tivesse colocando um canal aqui de brincadeiras, de coisas supérfluas, o canal já tinha estourado aí com 10 mil, 100 mil, 1 milhão de acessos, de visualização. Mas como é uma coisa séria, uma coisa que fala do reino espiritual, fala das coisas do Criador, a verdade, tirando as mentiras e as falsidades que tem na Bíblia e mostrando a verdade, o canal não cresce. Por quê? Porque existe uma coisa que é a batalha espiritual, entendeu? Porque eu garanto uma coisa, irmãos, agora é com vocês, Yaldim, que eu estou falando. Se cada um de vocês pelo menos mandasse para 100 pessoas, bastava 100 pessoas que vocês conhecem, o canal estava maior, o alcance desse canal estava maior, a mensagem alcançava mais pessoas. Mas não, infelizmente não é assim, tá? A gente se esforça, estuda, né, busca do Criador a interpretação e, infelizmente, nossos irmãos Yaldins que estão me assistindo nesse momento não conseguem passar isso, pelo menos cada um, para 100 pessoas. Eu estou mentindo ou é a verdade? Verdade ou narrativa? É uma verdade. Então, irmãos, é preciso despertar, é preciso acordar desse sono, dessa sonolência. Vamos enviar. Eu não estou atrás de like, não estou atrás de inscritos, não. Eu estou querendo que a mensagem chegue ao máximo possível de pessoas que entendam que só existe um Criador que se chama Yahweh, que só existe um Salvador, Yahshua Mashiach, e que se não for através de Yahshua Mashiach, não se chega ao reino, não se chega ao Shamaim. É essa a minha missão, minha visão. Mas é necessário que a gente se una nesse pensamento. Vamos divulgar este canal, vamos enviar para as pessoas. Ah, irmão, eu vou enviar para quem não quer. Para todos, vamos enviar. Né? Para aqueles que gostam e os que não gostam. Porque o que nós estamos falando aqui não é fantasia, não. Nós estamos mostrando a verdade que está escrita de uma forma, entendeu? Que engana as pessoas. Né? As escrituras, elas são verdadeiras, mas a Bíblia não. A Bíblia tem falsidade dentro dela, tem mentiras, tem engano. Só existe 20% de verdade dentro desse livro grosso que vocês chamam de Bíblia. É só analisar. Assista o primeiro vídeo deste canal, o segundo, o terceiro até agora, e vocês vão ver. Né? Façam a comparação, pegue a Bíblia, vote o vídeo, escute de novo, pense de novo, leia de novo, e você vai ver que o que eu estou falando é a verdade sobre o que está, as narrativas que está escrita na Bíblia. Dito isso, irmãos, eu encarecidamente peço aos irmãos, né? E se não está gostando, então pelo menos comentem lá no canal. Olha, irmão Haroldo, eu não concordei com essa palavra, né? E a gente vai estudar, vai analisar, vai buscar, tá, do Criador uma melhor interpretação, desde que seja verdade. Portanto, amados irmãos, Yaldins e não Yaldins, a nossa missão aqui não é correr atrás de like nem de inscritos, mas é que a palavra verdadeira chegue aos ouvidos daqueles que não têm ela, né, na sua mente. Tem uma Bíblia enganosa, mas não tem as escrituras verdadeiras. E as escrituras estão sendo mostradas dentro da própria Bíblia. Dentro da própria Bíblia.
né? Dentro dos 80% de inscritos, tem 20%, dentro dos 100% tem 20% que é verdadeiro. 80% lá é engano, é mentira, é fantasia, é história fantasiosa, história de gregos, de marcianos. Essa é a verdade. Então, Yahshua vem. Yahshua vem. Mas não vai pisar neste planeta nunca mais. Ele já veio uma vez, já andou neste planeta, né, com nossos antepassados, deixou a história, mostrou a verdade, mostrou o caminho que leva ao Pai. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sem mim, sem ele, sem Yahshua, ninguém chega a lugar nenhum, muito menos a presença de Yahweh. Então é necessário cada vez mais, irmãos, buscar a presença de Yahweh e de Yahshua em nossas vidas. Entendeu? As guerras estão aí. O Oriente Médio em guerra, aí o Irã, está aí os países do Oriente Médio, Estados Unidos aí unido com Israel, lutando contra os muçulmanos, adoradores de Satanás, né? Está aí. Por outro lado, a Rússia, né, querendo destruir outro país. Mas é só essas? Não. Né? O Afeganistão, Paquistão estão em guerras. A Índia, parte da Índia também tem suas guerras em suas fronteiras. O mundo está um caos. Mas sabe por quê? Porque a própria Escritura diz que o mundo jaz maligno e que o príncipe deste mundo enganará a muitos, e que a missão do príncipe deste mundo é matar, destruir, mentir, enganar, né? E fazer o mal. Mas aqui está a verdade. Os Yaldins falam a verdade, e a verdade é essa. Yahshua Mashiach, ele vem, mas como eu disse, ele não vem mais pisar neste planeta, andar neste planeta. Não. Ele vem buscar o seu povo, buscar a sua igreja, os Yaldins, em espírito e verdade. Não é em couro e osso, não, em carne não. Porque a carne e o sangue não herda o reino dos céus. Não, a nossa não, de forma nenhuma. Mas ele vem buscar em espírito, ou seja, o nosso espírito se encontrará com ele nos céus. Esta é a verdade. Enquanto que as casinhas pregam diferente, fala diferente. Entendeu? Então é preciso saber desta verdade. Então, vamos se preparar espiritualmente, porque está chegando a hora. Está chegando a hora e não vai ser fácil depois do arrebatamento espiritual, não. Não vai ser fácil, não. Muitos vão chorar, mas aí vai ser tarde demais. Haverá uma outra oportunidade, mas será mais complicado. Tá? Isto é assunto para um ou outro estudo. Então, amados irmãos, hoje nós vamos terminar aqui essa parte do capítulo 20 de Matitial, ou de Mateus. Nós vamos, como sempre, escutar o narrador, o que o compilador escreveu, vamos analisar e, parte por parte, vamos falar sobre ela, se isso é verdade ou se é narrativa. Então vamos para o capítulo 20 de Mateus. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu Mateus capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores. O reino dos céus é semelhante, preste atenção. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E, saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E, saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia?
Disseram-lhe eles: por que ninguém nos assalariou? Preste atenção, irmãos. Ele diz, o compilador escreveu dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante, ou seja, é igual, é semelhante, entendeu? A um pai de família, ou vamos dizer assim, nos dias de hoje, a um fazendeiro que estava precisando de trabalhadores, saiu pela manhã em busca de trabalhadores, encontrou um grupo, depois, mais tarde um pouquinho, na metade da manhã, achou outro grupo de trabalhadores, e perto do meio-dia achou outro grupo de trabalhadores, e mandou para a sua fazenda, para trabalhar. Essa é a história resumindo, que no final do dia mandou, né, o seu tesoureiro pagar aos trabalhadores. Ele disse que era semelhante, veja, preste atenção nessa palavra, era semelhante, essa história é semelhante ao reino dos céus, o que eu discordo logo de começo. Então acontece que no final do dia, o fazendeiro, no final, né, tardezinha, chama os trabalhadores e começa a dar um dinheiro àquele que chegou meio-dia, um dinheiro àquele que chegou na metade do dia e um dinheiro àquele que chegou no começo da manhã. Tá, vamos analisar. Se é nos dias de hoje, é justo ou é injusto? Foi justo ou foi injusto o que esse fazendeiro fez, o que esse homem fez? Veja que o narrador comparou a semelhança ao reino dos céus, ou seja, como que se Iau fosse fazer isso, ou fizesse isso, ou agisse dessa maneira. Ele atribuiu essa história ao Criador. É uma história, tá? Ele atribuiu essa palavra ao Criador, o qual eu discordo completamente e vou dizer o porquê discordo. Nos dias de hoje, se fazendo essa analogia de que uma pessoa contrate alguém pela manhã, alguém 10 horas e alguém meio-dia, e no final pague igual um salário a todos, é injusto. Trazendo para os dias de hoje, é um fazendeiro injusto. Como é que eu trabalho de 6 da manhã até meio-dia, aí um que pega de 10 horas até meio-dia, outro que pega já meio-dia, entendeu? Vai ganhar a mesma coisa que eu que trabalhei o dia todo, ou de manhã até as 6 da tarde. Todos trabalharam até as 6, mas uns pegaram 10 horas, outros pegaram meio-dia. É justo pagar todos iguais? Lógico que não, irmãos. Uma linha de raciocínio lógica? Claro que não. O trabalhador até porque a própria escritura diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então tem que receber de acordo com aquilo que ele trabalhou, com as horas trabalhadas. Eu estou trazendo essa analogia para os dias atuais, para uma realidade, né? Ali foi uma metáfora que ele contou, mas o problema é que ele assemelhou ao reino dos céus. Ele assemelhou como que se aquele fazendeiro fosse o Criador, que agiria dessa forma. É aí onde eu não concordo. Entendeu? Por quê? Porque se Iau faz separação, então não é o Iau que eu conheço. Não. Porque a própria Escritura diz que todos nós somos iguais perante o Criador. Se nós somos iguais, ora, somos iguais, né? Vamos trazer. Eu aceitei Iauxa hoje. Aí daqui a 6 anos, outra pessoa aceita Iauxa. Daqui a 10 anos, outra pessoa aceita Iauxa. Aí no dia da apresentação ao Criador, o outro e o outro, cada um vai ganhar diferente. Quer dizer, vai ser diferente vamos dizer assim, as recompensas? Nos céus, irmãos, bote uma coisa na cabeça de vocês: ninguém aqui na terra vai receber medalhas no céu, não. Vai receber diploma de honra ao mérito, não. Olha, Pedro, você trabalhou, você né, se esforçou lá na terra, você pregou meu nome, você foi perseguido e você vai merecer aqui esse trono. Você não sofreu nada, apenas aceitou, né? Numa boa, viveu numa boa, viveu bem, não vai ter direito ao trono aqui, não. Você vai ficar. Não é assim no reino dos céus, não. Entendeu? Não. Tá? O nosso Pai, ele é justo. Tá? Eu aceitei Iauxa hoje, amanhã você aceitou, você vai para o mesmo lugar que eu vou.
igual, entendeu? Mas essa narrativa tá fazendo distinção, né? Tá dizendo que os últimos serão derradeiros e os derradeiros serão, né? que os últimos serão primeiro, perdão, e que os primeiros serão os últimos. Não é assim. Não existe essa cronologia no Chamaí, não. Entendeu? Não existe. Porque senão, irmão, fica uma coisa desproporcional, né? Desproporcional. Quer dizer, então, que Maria, mãe, né, mãe de Iaucha, ela vai ter uma cadeira melhor lá nos céus do que eu, que aceitei Iaucha também. Não. É minha irmã, é nossa irmã. Vamos estar no mesmo patamar diante do Criador, porque a própria Escritura diz: todos seremos iguais perante o Criador. Entendeu? Então, essa analogia, se fosse verdadeira, ela desmanchava esse versículo que diz que todos somos iguais perante o Criador. Desmanchava. Então, é uma narrativa, foi uma história que não foi contada por Iaucha, mas sim pelo narrador, seguindo as tradições do povo de Lar, entendeu? Do povo das Arábias, dizemos assim. Então não é uma narrativa contada pelo Ialdim, mas sim pelo narrador do povo das Arábias, do Oriente Médio, as histórias dele. Eles misturaram tudo, fizeram uma lambança e atribuíram ao Criador. Mas vamos ver o que é que esse patrão aí faz, né, com esses trabalhadores. O que não é verdade é uma narrativa. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E, aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: veja o que ele disse: e vai também recebereis o que for justo. É justo? O que pegou de 6 da manhã foi até a tardezinha, e o que pegou de meio-dia foi até a tardezinha, receber igual que foi de manhã? Essa parábola, essa narrativa, essa parábola ela não tem fundamento. Não é justo, é injusto. É um pagamento injusto. Seria justo se a narrativa fosse o seguinte: ó, você que pegou de manhã, largou agora de 6 da tarde, vai receber 3 dinheiros. Você que pegou de 10 horas e largou agora de 6 horas da tarde, vai receber 2 dinheiros. E você que pegou de meio-dia e largou de 6 da tarde, vai receber 1 dinheiro. Aí a narrativa, a história estaria sendo justa. Entendeu? Aí estaria sendo justa. Mas veja o que o compilador fez para tentar consertar o erro que ele percebeu depois. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Olha só. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Os do meio-dia. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Claro. Mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro Isso cada é justo? E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esse pai de família, ele está atribuindo a Iaucha. E tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: olha, amigo, não te faço agravo. Olha. Não ajustaste comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Como que ele é bom? Como? Ainda se justifica como é bom? Essa narrativa está furada, está errada. Entendeu? Isso é coisa de lá, do Oriente Médio, que eles fazem isso. No reino dos céus, não. No reino dos céus somos todos iguais. Não existe uma recompensa maior ou menor para A ou para B. Não existe recompensa maior para Elias, para Eliseu, para Moisés, para Josué. Uma recompensa maior do que a que eu também vou receber. Se é que tem recompensa. Porque a recompensa maior é estar com Iaucha. É o meu espírito ser salvo, não morrer mais. Porque quem não está com Iaucha vai passar pela segunda morte. Vai morrer 2 vezes. Por quê? Primeiro a carne e depois o espírito. Quem está com Iaucha, a carne morre, mas o espírito vive para sempre. Esta é a nossa recompensa perante o Criador. Aleluia. É essa a nossa recompensa. Não tem recompensa mais. Recompensa é essa.
É viver eternamente com o Criador no Chamaim. É viver eternamente com o nosso irmão Yahusha. Entendeu? É ouvir o que ele tem para nos dizer por milhões, milhões e milhões e milhares e milhões de anos, de acordo com a vontade do Pai. Essa é a nossa recompensa, irmão. É deixar a tribulação aqui da terra e viver em paz e em espírito. A nossa recompensa é essa. Porque aqui na terra ninguém tem recompensa de nada. A terra jaz no maligno. O planeta Terra, o mundo jaz no maligno. Entendeu, irmão? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então isso é uma baboseira, um engano, uma mentira, uma narrativa em dizer, olha, você aceite, no sistema diz assim, aceite Jesus, você vai ter o reino dos céus, e se você fizer mais boas obras, vai ser recompensado, um vai ganhar medalha, uma coroa, uma pedra branca, um nome. Irmãos, isto é metáfora, isto é engano. Isto é tudo engano. Tudo é criação dos próprios escritores. Eles criaram isso, eles inventaram isso. Isso é como que diz, como que se Satanás estivesse fazendo trocas de moeda. Entendeu? É uma troca de moeda. Então, irmãos, o que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte. Essa história é uma narrativa. Não é desta forma. O reino dos céus não é comparado a essa metáfora. De forma nenhuma. Mas tem mais. Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros. Quer dizer que no reino do céu tem essa história. Que os derradeiros vai ser primeiro. Que os primeiros vai ser derradeiro. Quer dizer, os nossos primeiros irmãos que aceitarem Yahusha vão ser derradeiro. Uma recompensa. Nós que aceitamos por derradeiro, vamos ser primeiro. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. De jeito nenhum. Isso é um engano, isso é uma mentira. Isso é uma criatividade do narrador. Entendeu? Isso é colocar. Isso se trata de status. De colocar pessoas em status. Que no mundo atual se faz isso. Né? Se você faz muito, se você é um camarada que faz muito, está no meio da elite, você está lá em cima. Está nos altares, né? Mas se você não é o que acontece nas igrejas. Pronto, está resumido. Né? O irmãozinho que não tem dinheiro, só vive de um saláriozinho, coitado, dá seu dízimo aí, né, de R$100. Esse irmão não pode sentar lá no altar, no púlpito, não, lá naquelas cadeiras fofinhas. Ah, não, pode não. Esses não podem, tá? Mas aqueles que têm 5, 6, 7, 8 salários mínimos e dá seus dízimos de 500, de 1.000, de 2.000, de 3.000 reais, esses estão lá no altar, estão lá no púlpito, estão nos primeiros lugares. Essa é a doutrina dos dias de hoje. É a doutrina de Satanás. Entendeu? Então, quem são os derradeiros aí? Quem são os primeiros aí? Entendeu, irmãos? Então, não é verdade, no reino dos céus não existe isso. Aquela história que vai existir 12 cadeiras, com 12 cadeiras e 12 príncipes que vão sentar, que são eles, Isaac, Moisés, enfim, não é verdade. O lugar que Moisés, que Jacó, Isaac, se eles ganharam a salvação, é o mesmo lugar que eu e você vai estar lá, permanecendo na emuná, na fé em Yahusha Mashiach. Se você permanecer até o final de sua vida na fé, na emuná, em Yahusha Mashiach, você vai ter o mesmo direito, entendeu? Vai estar junto, porque lá só existe 2 tronos, o do Pai e o do Filho, tá? Não tem 12 tronos, 12 coroas, 12 cadeiras para os 12 apóstolos. Não existe isso não, irmãos. Não existe não. Tudo isso é uma metáfora e é um engano. E muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tá aí uma parte que não é Bíblia, é Escritura. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Correto? Confirmo. Está escrito. É verdade. É Escritura. Tá? Porque nesse momento, essa palavra, nós estamos chamando a muitos, mas poucos são os escolhidos, os que verdadeiramente aceitam, crer. São pouquíssimos. Mas eu diria que todos são chamados, nem muitos, todos são chamados
para a salvação. Mas poucos são os que vai, os escolhidos, os que mantêm sua emuná, sua fé, os que buscam a Yahshua. São pouquíssimos. Tá? Aí sim, isto é a Escritura. Jesus, a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Não é filho do homem. A escrita certa, o filho de Yahweh será levado à morte. Essa é a escrita correta. E será traído, correto. Será pendurado no madeiro, correto. E o Pai vai ressuscitar ele ao terceiro dia, correto. Mas do jeito que foi escrito, não. Do jeito que está escrito, está tudo errado, é tudo engano, é tudo acréscimo, entendeu? Mas a narrativa correta desse trecho é o filho de Yahweh. Porque jamais Yahshua iria negar o nome do seu pai. E o compilador botou lá, o filho do homem. Que homem? Filho de Adão? É o filho de Adão? Que ia ser levado? Ia ser pendurado na madeira? Era o filho? Porque o filho do homem? É o filho de Adão? É o filho de José? Claro que não, irmãos. Então esse narrador, ele atribui filho do homem a Yahshua, mas não é. A leitura correta é o filho de Yahweh, tá? Eu, Yahshua, serei levado, serei preso, serei maltratado, esbofeteado, tá? E serei pendurado no madeiro. Mas ao terceiro dia o meu Pai me ressuscitará. Essa é a versão verdadeira escrita. E não o que foi escrito pelo compilador, mas sim o que está escrito lá, né? Na Taná, na leitura verdadeira. Está entendendo, irmãos? Então é necessário separar as palavras. Onde tiver escrito filho do homem, não aceitem, porque ele está se referindo ao homem mortal. Tá? E Yahshua não era filho de um homem mortal, era filho do imortal, de Yahweh, do Criador. Portanto, vejam o que Satanás fez, né? E os pastores lêem dessa forma, lêem no engano e enganando as pessoas, mentindo, porque falando que Yahshua é filho do homem, está mentindo. Está mentindo. Entendeu, irmãos? E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e o crucifiquem. Pendurem no madeiro. Dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Veja a resposta, viu? Que eu falei antes. Veja. Jesus, porém, respondendo, disse: Yahshua, não sabeis o que pedis. Sim. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Olha, vejam que lá atrás ele disse, o que ele falou? Ele falou sobre os últimos, os primeiros, né? Receberão vamos dizer assim, receberão seus talentos, receberão suas glórias, né? No modo geral. Mas veja que aqui ele desmancha a narrativa de antes. Porque aqui ele diz que não, que lá em cima não terá essa escolha de sentar um à direita, sentar outro à esquerda. Ele próprio diz: Isso não me cabe a mim decidir isso, não. Não me cabe a mim, não. Ele mesmo vai dizer nessa leitura. Quer dizer, eles escrevem uma coisa, irmãos, e depois eles escrevem outra. Entendeu? Eles escrevem uma coisa e depois escrevem outra. É aí onde a gente pega o engano, pega a mentira. Né? Aquele ditado, né, que peixe morre pela boca? Pois é, tá aí. Esse morre pela escrita. Eles escrevem de uma forma e escrevem na frente outra coisa, desmentindo o que eles escreveram anteriormente. É assim que funciona. Vamos ver o que ele diz sobre desses dois irmãos aí, o pedido dessa mulher. Batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Eu não vou nem entrar no mérito, né, de beber
o cálice que eu bebo e se batizar com o batismo que eu fui batizado. Primeiro, que Yaucha não foi batizado com João Batista, eu já provei isso lá atrás. Vocês voltem aí os vídeos e vão ver. Tá? Yaucha nunca foi batizado por ninguém. Segundo, que bebeu o cálice que ele bebeu, o cálice é o cálice da amargura, é o cálice do sofrimento, né? De tudo que ele passou. Nenhum desses teria capacidade de passar o que ele passou, e nem nós teremos capacidade de passar o que ele passou nas mãos daqueles monstros da época. Então, é uma narrativa, essa história é uma narrativa. Mas tem uma coisa interessante aí, preste atenção, irmãos. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dado. Olha aí. Mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Veja só. Sentar à minha direita ou sentar à minha esquerda não é para mim. Eu não posso dizer que você vai sentar, mas isso é para meu Pai. Ele agora joga para Iau a responsabilidade de separar. Irmãos, isso é a coisa mais ridícula que eu já escutei, né, da leitura da Bíblia. É uma das coisas mais ridículas. Iau vai se separar, tu vai ficar naquela poltrona, tu vai ficar naquela cadeira, tu vai ficar essa coroa, tu vai receber esse galardão, tu vai receber esse talento. Irmãos, isso não existe não no reino dos céus, não. As pessoas acham que o reino dos céus é um departamento público, né? É um congresso nacional. Irmãos, vamos cair na realidade. O Criador não trabalha como os homens trabalham, não. Não tem essa história de estar separando alfa, separando pulando. Você não. Você lá no céu vai ser deputado estadual. Você vai ser deputado federal. Você vai ser presidente. Você vai ser governador. Você vai ser prefeito. Tem nada disso não, irmãos. Não existe esse tipo de galardão lá. Somos todos iguais perante o Criador. Porque nós seremos espíritos. Espíritos. Não precisamos de galardões, não. O espírito não precisa de galardão, não, irmão. De coroa, não. Nós já somos recompensados aqui quando nós aceitamos Yaucha como nosso Salvador. E qual é a recompensa? Salvação e não perdição. Essa é a nossa recompensa. Eu não quero coroa, eu não quero status, eu não quero talento, eu não quero honra, eu não quero glória, eu quero nada. Eu quero estar com Yaucha Mashiach, beijar seus pés em espírito e verdade. É só o que eu quero, e viver eternamente com ele para séculos sem fim. Entendeu, irmão? Não quero mais nada não. Porque se eu tenho desejo, eu vou aceitar Yaucha, vou me esforçar porque eu quero ganhar lá uma cadeira toda de ouro, fofinha, com ar-condicionado. Então eu tô fazendo de quê? A minha fé? Troca de moeda? Isso é coisa pro diabo. Não, irmãos. Eu só quero a salvação do meu espírito. Em nome de Yaucha Mashiach. Eu acredito que você também é o que quer. Portanto, é uma história, é uma narrativa. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Seja escravo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Seja escravo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida. Olha, isso é muito complicado, irmão. O narrador, o escritor está dizendo que Yaucha era escravo nosso. Sabiam disso? Irmão, mas ele não veio para servir a gente? Não, ele veio para nos ensinar o caminho para o Pai. Não veio para nos servir, não, ser nosso escravo, não. Isso aí é uma doutrina diabólica, irmãos. Isso aí é uma doutrina muçulmana. Você tem que fazer o que o outro manda. Você veio para ser escravo. Ele veio para atender vocês. Você diga, o que ele está dizendo é isso, irmãos. Para pensar. Ele está dizendo que Yaucha veio para servir. Quem serve se torna um escravo, se torna um empregado. E Yaucha não é empregado de ninguém, nem é escravo de ninguém. Ele veio nos ensinar o caminho do arrependimento.
Foi isso que ele veio. A missão dele foi essa. O pai o enviou para... Vai lá, meu filho, olha, você vai ensinar o caminho para aquela nação desastrada, pecadora. Vai ensinar o caminho para ele vir até a minha presença. Vai ensinar. Essa é a missão. Não veio para ser... Que conversa é essa, irmãos? Isso é uma narrativa furada. Preste atenção na narrativa e veja que está furado. Entendeu? Não é verdade que Yahshua disse isso. Jamais Yahshua ia dizer isso. Entendeu? Então é isso. Vai dizendo, vocês, discípulos, sejam escravos, viu? Obedeçam. Obedeçam o sistema. Está destruída em nome de Yahweh essa palavra. Não, irmãos. Em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados cego, junto do caminho, não é 2 não, é 1. Ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi. Outra mentira, outro engano. Primeiro que foi 1 cego, não foi 2, tá? Não foi 2, foi 1. E ele disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está errada essa narrativa, tá? A narrativa correta, que eu acredito que foi, Yahshua, filho de Yahweh. Que eles já sabiam, irmão. Eles lá sabiam que Yahshua era filho de Yahweh. Eles sabiam. Já sabiam. Yahshua era um profeta. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma analogia. Vamos imaginar dessa forma, né? Yahshua, profeta do Criador, tenha compaixão de nós, tenha piedade de nós, ou tenha benevolência de nós. Essas palavras provavelmente foram as palavras verdadeiras escritas, mas o compilador escreveu errado, né? Senhor, primeiro Senhor é Baal, né? Senhor, né? Filho de Davi. Não, Yahshua não tem nada a ver com Davi, não é filho de Davi, não é da descendência de Davi, não é nada disso. Segunda mentira. Tem misericórdia de mim. Misericórdia vem de miséria. Não, acabou. Portanto, está tudo errado. Eu creio que a narrativa, que a escrita verdadeira, é da seguinte forma: Yahshua, profeta do Criador, né? Tenha benevolência de nós, porque eles sabiam que Yahshua tinha poder e autoridade se ele quisesse ser ali curado. Então eles clamavam. Aí seria isso aí, e provavelmente eu acredito que a indagação deles foi desta forma, e não do jeito que está escrito. Tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi. Outra narrativa que é errada. Ora, se aquele povo que estava seguindo a Yahshua eram pessoas necessitadas, que precisavam de um milagre, de uma cura, precisavam. Aí tem um outro que pede também um milagre, uma cura, aí diz que a multidão tentava impedir ele. Ô, irmãos, não existe isso não. Está furado isso também. Está errado. Não é desta forma. Eu acredito que aqueles irmãos que estavam ali querendo também, eu acredito que ajudaram aquele cego. Vai, ele vai te curar, vai na tua fé. Mas não ficar esmurrando, expulsando, né, impedindo que ele... Não, irmãos. Essa narrativa está errada, viu? Que misericórdia de nós. É de mim, não é de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo os seus olhos viram, e eles o seguiram. Ponto. Uma coisa tão simples que o narrador podia ter escrito, né? Podia ter escrito da seguinte forma: e aquele cego, né, vendo, escutando ele passar a multidão, perguntou para alguém. Essa seria a narrativa correta. Quem tem quem por aí? É o profeta, o chamado de Yahshua Mashiach. E eu soube que ele cura. Então, peraí. Yahshua, filho do, né, profeta do Altíssimo, poderia ter dito isso. Tenha a benevolência de mim. Sou um cego, quero ser curado. Tenha benevolência de mim. E ele escutou. E quando ele pergunta: que queres que te faça? É só para que ele escutasse o que ele queria. Eu concordo, pode estar escrito dessa forma.
O que era a escritura? Claro que ele sabia que ele queria a cura, ele sabia, mas ele queria ouvir. Por quê? Porque existe a chamada oração. E Yahshua quer ouvir nós orar, quer ouvir nós falar com ele. Não é só murmurar, mas falar. Ah, eu concordo. E ele disse, né? Quero ser curado. Então, juntou a fé dele com a ordem, com a determinação de Yahshua e do Pai, ele recebeu sua bênção, recebeu seu milagre. Essa é a narrativa correta. A outra é narrativa falsa. Bom, e assim termina o capítulo 20 de Mateus, né? E nós vimos aqui narrativas, muitas narrativas que não são verdadeiras, que não está escrito, mas o compilador, né, escreveu desta forma errada. E com isso enganou a muitos e continua enganando a muitos. Irmãos, olha, se vocês prestarem atenção, começar a ler essa Bíblia, a Bíblia, que muitos aí dizem que é sagrada, que não diz sagrada, tem só 20% de sagrado, né? A palavra sagrada só tem 20%. O resto é tudo narrativa e engano, irmãos. Entendeu? É porque as pessoas estão tão atribuladas, estão tão envolvidas com as coisas do mundo, né, que não param para ler a Bíblia e separar o que é verdade e o que não é. As pessoas não estão antenadas para isso. Né? A Bíblia está lá em cima de uma mesa, em cima de um armário, né? Quando é dia de domingo, bota debaixo do braço, vai para a igreja. Aí o pastel lá, o homem chamado pastor, né, começa a falar o que ele quer, a pessoa escuta o que não quer, aí acredita no que ele disse, entrega lá seus valores, volta para casa, ai, fui para a igreja, estou salvo. Ah, se ele vir agora eu estou salvo. Tá não, meu irmão. Tá não. Tá salvo não, viu? Você só vai estar salvo quando você entender a verdade sobre Yahweh e sobre Yahshua Mashiach. Aí é que você estará no caminho da salvação. Se permanecer fiel até a morte física, sem negar o nome de Yahshua, assim você alcançou a salvação do seu espírito e a partir de então viverá eternamente. Louvado seja Yahweh. Shalom, shalom para todos. Irmãos, mais uma vez eu vou pedir, dê o seu like, inscreva-se no canal e envie essa mensagem para outras pessoas. Envie, né? Se uma pessoa escutar essa mensagem e passar a perguntar mais, a passar a se interessar mais por esses assuntos, é sinal que o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, que o Ruach Kadosh, né, despertou nele o desejo de conhecer a Yahshua, e a partir daí você está ganhando mais um espírito para o reino dos céus. Louvado seja Yahshua. Sejam todos abençoados, em nome de Yahshua Mashiach.